Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 5. A adoração animal no Egito. Uma das fases mais interessantes da religião neolítica foi a adoração de animais. Juvenal ridicularizou os egípcios por esta prática particular em uma de suas sátiras, e os primeiros pais da igreja consideraram isso como prova da loucura das ideias religiosas dos pagãos. Alguns apologistas modernos, por outro lado, pularam para o outro extremo, sugerindo que os antigos filósofos estavam imbuídos de um respeito religioso pela vida em todas as formas, e professavam um credo panteísta. Nossa tarefa aqui, entretanto, é investigar, ao invés de justificar ou condenar as crenças egípcias antigas. Desejamos obter, se possível, o ponto de vista egípcio. Sendo assim, devemos reconhecer desde o início que estamos lidando com uma massa confusa de práticas religiosas e concepções de origem egípcia e não egípcia, que se acumularam durante um vasto período de tempo e se perpetuaram tanto por costume como por convicção. O egípcio médio das últimas dinastias poderia ter sido tão pouco capaz de explicar sua consideração supersticiosa pelo crocodilo ou pela serpente, quanto a dama da sociedade de hoje é em explicar seu pavor de ser parte de um jantar de 13 ou de derramar sal à mesa. Eles adoravam animais porque eles sempre haviam sido adorados e, embora originalmente apenas alguns representantes de uma espécie fossem considerados sagrados, eles não estavam dispostos a mostrar reverência pela espécie como um todo. Obtemos uma pista que ajuda a explicar a origem do culto aos animais no Egito, em um interessante papiro da 19ª dinastia, preservado no Museu Britânico. Este documento contém um calendário no qual os dias de sorte e azar são detalhados de acordo com as ideias dos antigos videntes. A boa sorte, concluímos, vem das divindades benéficas, e a má sorte é causada pelas operações de espíritos malignos. Em uma data específica, os demônios são soltos, e o camponês é avisado para não conduzir um boi com uma corda em qualquer momento do dia, para que um deles não entre no animal e o faça sangrar. Um animal, portanto, não era temido ou adorado por si mesmo, mas porque estava sujeito a ser possuído por um espírito bom ou mau. A diferença entre os bons espíritos e os maus era que os primeiros podiam ser propiciados ou negociados, de modo que benefícios pudessem ser obtidos, enquanto os últimos permaneciam insaciáveis e sem vontade de se reconciliar. Essa concepção primitiva é claramente exposta por Isócrates, o orador grego, que disse, abre aspas, aqueles dos deuses, que são as fontes para nós das coisas boas, têm o título de olímpicos, aqueles cujo departamento é o de calamidades e punições têm títulos mais severos. Para a primeira classe, tanto os particulares como estados inteiros, erigem altares e templos. A segunda não é adorada com orações ou sacrifícios queimados, mas no caso deles realizamos cerimônias de libertação. Fecha aspas. As cerimônias de libertação são, é claro, cerimônias mágicas. Foi por meio de um passe de mágica que os egípcios repeliram os ataques de espíritos malignos. A jornada de Ra na casca do sol através das perigosas divisões de horas da noite era realizada com a ajuda de feitiços que frustraram os demônios do mal e das trevas em forma de animal ou réptil. No Egito, tanto deuses quanto demônios podem possuir as mesmas espécies de animais ou répteis. O boi pode ser uma encarnação da amiga Ísis ou do demônio que feriu o camponês. Serpentes e crocodilos eram ao mesmo tempo os protetores e os inimigos da humanidade. A temida serpente Apep simbolizava tudo que era mal e antagônico ao bem-estar humano. Mas a benéfica deusa mãe Uasir-Tibuto, que protegia Horus, também era uma serpente, e as serpentes eram adoradas como defensoras das famílias. Imagens delas foram penduradas para sorte ou proteção, como as ferraduras são em nosso próprio país até hoje. O amuleto da serpente era igualmente uma agência protetora, como a pedra serpente dos gauleses e o familiar porco da sorte, que ainda é usado como amuleto. Em certas partes do Egito, o crocodilo também era adorado e estava imune a ataques. Adoradores de cobras na Índia têm o cuidado de não ferir ou ofender uma serpente e acreditam que os fiéis nunca são picados. Posteriormente, na época dos romanos, um povo travava guerra contra outro, porque seus animais sagrados estavam sendo mortos pela organização religiosa rival. Aqui, tocamos no aspecto tribal da adoração animal.
Certos animais ou répteis eram considerados protetores de certos distritos. Um determinado animal pode ser considerado por uma tribo como uma encarnação de sua divindade, e por outra como a encarnação de seu Satanás. O porco preto, por exemplo, foi associado pelos egípcios a Set, que era o deus de um povo que os conquistou e oprimiu nos tempos pré-dinásticos. Horus é representado em pé nas costas do porco e perfurando sua cabeça com uma lança. Mas o porco também era uma forma de Osíris, o deus bom. Set foi identificado com a serpente Apep, da noite e da tempestade, e em certos mitos o porco toma o lugar da serpente. Era o porco de Set, por exemplo, que se alimentava da lua minguante, que era o olho esquerdo de Horus. O relato de como o sol, isto é, o olho direito de Horus foi cegado, é relatado em um mito heliopolitano. Horus procurou igualar-se a Ra e desejou ver todas as coisas que haviam sido criadas. Ra deu-lhe uma lição salutar ao dizer: abre aspas. Eis o porco preto. Fecha aspas. Horus olhou, imediatamente um de seus olhos, que era o sol, foi destruído por um redemoinho de fogo. Ra disse aos outros deuses: abre aspas. O porco será abominável para Horus. Fecha aspas. Por essa razão, porcos nunca foram sacrificados a ele. Os egípcios consideravam o porco um animal impuro. Heródoto relata que se eles o tocassem casualmente, eles imediatamente mergulhavam na água para se purificar. Ra restaurou o olho ferido, e criou para Horus 2 irmãos do horizonte, que o protegeriam contra tempestades e chuva. Por outro lado, os gauleses, que consideravam o porco como sagrado, não se abstinham da carne suína. A carne suína nunca foi incluída entre as ofertas de carne aos mortos. Na Síria, o porco também era tabu. Nas terras altas, ainda em nossos dias, sobrevive um forte preconceito contra a carne de porco, e o porco preto é identificado com os demônios. No livro O Galho Dourado, o professor Frazer mostra que o porco era tabu porque era um animal sagrado identificado com Osíris. Uma vez por ano, de acordo com Heródoto, porcos eram sacrificados no Egito à lua e para Osíris. O porco da lua foi comido, mas os porcos oferecidos a Osíris eram mortos na frente das portas das casas e devolvidos aos pastores dos quais foram comprados. O filho de Dagda, Angus, o deus do amor, tinha uma manada de porcos, e seu chefe era o inevitável porco preto. Como a serpente e o crocodilo, o porco pode ser amigo ou inimigo do deus do milho. Na época da semeadura, prestava serviço, limpando o solo de raízes desagradáveis e ervas daninhas que retardam o crescimento das safras. Quando, no entanto, os agricultores encontraram o javali, eles aparentemente o identificaram com o inimigo de Osíris. A caça ao javali então continuou como uma coisa natural. Podemos entender, portanto, por que os egípcios sacrificavam porcos a Osíris, porque, como diz Plutarco, abre aspas, não é o que é querido aos deuses, mas o que é contrário que deve ser sacrificado. Fecha aspas. A solução do problema pode ser que na época da semeadura o espírito de Osíris entrou no javali, e que na colheita o animal estava possuído pelo espírito de Set. Seb, o deus egípcio da terra, era o pai de Osíris, o deus bom, e de Set, o diabo, eles eram irmãos. Osíris era um javali e Set era um javali. A batalha dos deuses original pode, portanto, ter sido conflito entre os dois javalis pelo domínio do rebanho, um conflito que também simbolizava a guerra entre o mal e o bem, inverno e verão. As forças rivais da natureza não foram criadas juntas no início. A descendência do grande pai, ou da grande mãe, incluía demônios maus, bem como deuses bons. O grego Adonis foi morto por um javali. Osíris foi morto por Set, o javali preto. O javali era um tabu para os adoradores de Adonis e Osíris. No folclore celta, obrigações são impostas a Diarmide para não caçar o javali. Evidentemente, Adonis, Osíris e Diarmide representavam os bons javalis. Essas 3 divindades eram deuses do amor. O deus do amor foi identificado com a lua. O espírito lunar primitivo era o filho da grande mãe. O Tuban-Consu era filho de Mut. O Núbio-Tot era filho de Tefnut. Agora Set, o javali negro do mal, devorou a lua minguante e, ao fazer isso, devorou seu irmão Osíris. Quando os egípcios, portanto, sacrificaram um porco à lua e festejaram com ele como Set, eles comeram o deus. Eles não comeram o porco sacrificado a Osíris, porque aparentemente representava o inimigo do deus. Eles simplesmente o mataram, e assim mataram Set. Parece que havia originalmente 2 porcos lunares, o porco da sorte da lua crescente e o porco preto da lua minguante. Essas eram as formas animais do deus lua e do demônio que a devorou, a forma animal do deus do amor e do deus rebelde frustrado.
Eles também simbolizavam o crescimento e a decadência. Osíris era o crescimento e Sete simbolizava a matança do crescimento. Ele matou o deus do milho. O mito lunar primitivo é simbolizado na lenda que conta que Sete caçou o javali nos pântanos do delta. Ele partiu na lua cheia, exatamente quando o conflito entre o demônio e a divindade lunar deveria começar, e ele encontrou o corpo de Osíris, que ele dividiu em 14 partes, uma sugestão das 14 fases do declínio lunar. Nós sabemos que Sete era o porco comedor da lua. O javali negro da noite, portanto, caça, mata e devora o javali branco da lua. Mas o órgão gerador de Osíris é jogado no rio e engolido por um peixe. Da mesma forma, Sete arremessa o olho arrancado de Horus no Nilo. Agora, o peixe era sagrado no Egito. Tinha um significado simbólico, era um símbolo fálico. A grande mãe de Mendes, outra forma de Ísis, é retratada com um peixe na cabeça. Os sacerdotes não tinham permissão para comer peixe, e a comida que era tabu para os sacerdotes era originalmente tabu para todos os egípcios. Na verdade, certos peixes não eram comidos durante a 18ª dinastia e mais tarde, os peixes eram embalsamados. Os peixes incluídos entre os artigos da dieta alimentar eram trazidos à mesa sem as barbatanas e as caudas. O porco que era comido sacrificialmente uma vez por ano teve sua altura igualmente cortada. Uma vez por ano, no 9º dia do mês de Tot, os egípcios comiam peixe frito à porta de suas casas. Os sacerdotes ofereciam sua parte queimando-os. Certos peixes não eram comidos pelos antigos bretões. Os peixes sagrados egípcios eram os xirinchos, lepidotos, latus e pagrus. Osíris era adorado em Mêmpis na forma do touro Apis, que era conhecido pelos gregos como Serapis. Este animal sagrado tinha a fama de ser de nascimento milagroso. Foi gerado por um raio de luz gerador fluido da lua. Segundo Heródoto, Apis era um jovem touro negro cuja mãe não pode ter outra prole. Era conhecido por suas marcas, tinha na testa uma mancha triangular branca. Há várias representações nos túmulos antigos de camponeses egípcios, carregando cajados, incitando os touros a lutarem uns contra os outros. Adoradores parecem ter perpetuado a observância do conflito entre os animais machos nas lutas simuladas nos templos. Heródoto relata que quando os devotos da divindade se apresentavam na entrada do templo, eles estavam armados com bastões. Homens com cajados se esforçaram para impedir sua admissão, e seguia-se um combate entre as duas partes. Heródoto alega que muitas vidas foram perdidas assim, embora os egípcios neguem positivamente. Aparentemente, Sete era o animal macho contrariado, isto é, o demônio com quem o egípcio Sete foi identificado. O touro sagrado Apis podia morrer de morte natural ou afogar-se quando tinha 28 anos, uma sugestão das 28 fases da lua e da morte violenta de Osíris. A nação inteira lamentou pelo animal sagrado. Seu corpo foi mumificado e colocado em uma tumba com muita cerimônia. Mariette, a arqueóloga francesa, descobriu os túmulos dos touros Menfite, da 18ª dinastia, em 1851. Os sarcófagos que envolviam os corpos pesavam cerca de 58 toneladas cada. Uma tumba que aberta estava intacta desde o tempo do enterro, e as pegadas dos enlutados foram descobertas após um lapso de 3.000 anos. Depois do enterro, os sacerdotes saíram em busca do sucessor do velho touro, e houve grande alegria quando foi encontrado. Seu dono foi recompensado com generosos presentes de ouro. Na história de Anpu Bata, que é evidentemente uma versão do mito de Osíris, o irmão mais velho é homenageado e fica rico depois de entregar o touro Bata ao faraó. Deve-se notar que se acreditava que a alma de Osíris estava no fígado do animal que foi comido. Aqui temos novamente a cerimônia de comer o deus. Antes de ser transferido para o templo, o touro ficava isolado por 40 dias e era visto durante esse período apenas por mulheres. Em Heliópolis, a alma de Osíris entrou no touro Nevis. Este animal sagrado era evidentemente um rival de Apis. Marcelinos diz que Apis foi dedicado à lua e Nevis ao sol. No Alto Egito, o touro sagrado era Baak, uma forma de Metu, que foi finalmente identificado com Ra. A adoração de Apis finalmente triunfou e, no tempo dos romanos, generalizou-se em todo o Egito. Como o javali Osíris, o touro Osíris foi identificado com o espírito do milho. Mas seu significado a este respeito não é enfatizado nos textos egípcios. Isso pode ter acontecido porque diferentes tribos consideravam diferentes animais como divindades da colheita. A associação de Apis com Ptah é, portanto, de interesse. Sugerimos que Ptah era originalmente adorado por um povo de origem montanhosa.
Nas grandes cavernas do sul da Palestina, sobrevivem rudes arranhões de vacas e touros, sugerindo que esse povo pastor venerava seus animais domesticados. Na Europa, o espírito do milho foi identificado com o touro e a vaca, principalmente pelos húngaros, suíços e prussianos, e por alguns franceses, pois o touro do milho foi morto em Bordeaux. Por outro lado, pode ser que na lenda irlandesa a respeito do conflito entre o touro marrom de Ulster e o touro de chifre branco de Connaught tenha-se uma versão de um mito muito antigo que estava relacionado com Osíris no Egito. Ambos os animais irlandeses eram de nascimento milagroso, suas mães eram vacas fadas. Assim como a história egípcia de Anpu e Bata, a lenda irlandesa é caracterizada pela crença na transmigração das almas. Relata que os touros rivais eram originalmente pastores de porcos. Um servia a Bod, o rei das fadas de Munster, que era filho de Dagda, o deus do milho Danam. O outro servia ao Shao-Roshni, o rei das fadas de Connaught, a província ocupada pelos inimigos das divindades beneficentes de Danam. Os dois rebanhos lutaram um contra o outro. O touro marrom foi vitorioso no conflito final, depois enlouqueceu, explodiu o coração com gritos e caiu morto. Neste mito, temos o conflito entre machos rivais, sugerido na lenda do javali Osíris-Set e as lutas simuladas no templo do touro egípcio. A vaca sagrada foi identificada com Isis, Nephthys, Hathor e Nut. Isis também foi fundida com Taurt, a hipopótamo fêmea, que era a deusa da maternidade e tinha a reputação de ser a mãe de Osíris. Até o crocodilo era associado à adoração do deus do milho. Em um dos mitos, esse réptil recupera o corpo de Osíris do Nilo. Bast, outra grande mãe considerada uma forma de Isis, foi identificada com o gato, um animal extremamente popular como animal de estimação doméstico no Egito. Heródoto relata que, quando uma casa pegou fogo, os egípcios pareciam estar ocupados com o único pensamento de preservar seus gatos. Esses animais estavam propensos a pular nas chamas, e quando uma família perdia um gato nessas circunstâncias, havia uma tristeza universal. Certa vez, um soldado romano foi atacado e morto porque matou um gato doméstico. O gato foi identificado na França com aguardente de milho. A última porção do grão colhido foi chamada de rabo de gato. O deus Sol-Ra, do Egito, supostamente nasceu do ovo que surgiu das profundezas primordiais. Essa crença é uma reminiscência do conto popular do gigante europeu que escondeu sua alma em um ovo, como Anpu escondeu sua alma na flor da acácia. Em uma versão escocesa da antiga história mítica, a alma do gigante está no toco de uma árvore, uma lebre, um salmão, um pato e um ovo. Em outro, está em um touro, um carneiro, um ganso e um ovo. Ptah foi creditado por fazer o ovo do sol que escondia sua própria alma, ou a alma de Ra. Khnumu também. Esses deuses artesãos parecem ser de origem comum, eles se tornaram gigantes em sua fusão com o deus da terra primitivo, que era simbolizado como um ganso, enquanto eles também eram identificados com o carneiro e o touro. Set, a divindade da terra, acreditava-se ter voado pelo ar no início na forma do ganso do caos. As divindades celtas também apareceram para a humanidade como pássaros. Acredita-se que tenha voado pelo ar no início na forma do ganso do caos. A lebre foi identificada com um deus do submundo. Pombas e pombos eram sagrados. O ibis era uma encarnação de Thoth, o falcão de Horus e a andorinha de Ísis. A mítica fênix, com asas em parte de ouro e em parte de carmesim, deveria voar da Arábia a Heliópolis uma vez a cada 500 anos. Dizia-se que brotava das cinzas do pássaro pai, que assim renovava sua juventude. O sapo era sagrado, e a deusa Sapo-Ect era uma deusa da maternidade. Entre os deuses identificados com o carneiro, estavam Amon e Min e o grupo de divindades semelhantes a Ptah. Anubis era o chacal. Mut, a grande mãe tebana e a deusa primitiva Nekebat foram representadas pelo abutre. O rato musarânio era sagrado para Oazit, que escapou de Set nesta forma, quando ela era protetora de Horus, filho de Ísis. O macaco com cara de cachorro era uma forma de Thoth. O leão era uma forma de Aker, um deus da terra. Havia dois asnos selvagens na mitologia egípcia, e eles representavam os princípios do bem e do mal. Um era Set, e o outro o asno do sol, que foi perseguido pela serpente noturna. Quando Set foi expulso do Egito, ele alçou voo nas costas do asno noturno, que era outra forma da serpente noturna. Set era também a serpente Apep e a serpente rugindo, que simbolizava a tempestade. Heródoto registrou que, embora o número de bestas no Egito antigo fosse comparativamente pequeno, tanto as selvagens como as domesticadas eram consideradas sagradas. Eles eram alimentados com peixes e ministrados por sacerdotes e sacerdotisas leigos hereditários.
Na presença dos animais, escreveu o historiador grego, os habitantes das cidades fazem seus votos. Eles se dirigem como suplicantes à divindade que se acredita ser manifestada pelo animal em cuja presença eles se encontram, sendo uma ofensa capital matar um desses animais.